amados irmãos, querida igreja, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também ao estudo da Bíblia Sagrada. Hoje estaremos estudando a segunda carta de Pedro. É o objetivo do nosso canal fazer você compreender o contexto do livro. Cremos que dessa forma facilitará quando você for pregar sobre a carta de Pedro, ensinar na escola bíblica dominical ou ministrar a sua doutrina. Certamente que o livro de Pedro tem maravilhosos ensinos para a nossa vida cristã. O objetivo do comentário de hoje é estudar exclusivamente o conteúdo da segunda carta de Pedro. Por isso, se o meu irmão tiver interesse acerca de um comentário da vida e ministério do apóstolo Pedro, eu lhe convido a assistir o comentário da primeira carta de Pedro. Hoje vamos estudar a segunda carta, que se diferencia da primeira no seu propósito. O propósito da primeira carta de Pedro foi exortar aos irmãos a suportarem a perseguição por causa de um inimigo externo. Hoje, na segunda carta de Pedro, o inimigo é interno e o apóstolo Pedro exorta os irmãos a buscarem conhecimento na palavra para enfrentar os falsos mestres que traziam ensinos prejudiciais à Igreja de Cristo. O conteúdo desta carta vai nos mostrar quão atual é a Bíblia Sagrada. Temos à nossa frente a introdução à segunda carta de Pedro. O autor da carta é Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Existe uma teoria pouco sustentável que talvez não fosse o apóstolo Pedro o autor do livro, uma vez que o grego usado na segunda carta seria um grego comum e não o grego clássico da primeira carta de Pedro. Muito provavelmente, a razão que se justifica é porque a primeira carta foi escrita com a ajuda de Silas, que possivelmente era um grande erudito do grego. Já a segunda carta teria sido escrita por um escriba menos hábil ou pelo próprio Pedro, por isso uma linguagem bem mais comum e coloquial. Os destinatários da carta é a Ásia Menor. Concluímos que os destinatários são os mesmos da primeira carta, porque Pedro escreve uma segunda carta. Se fosse para outros destinatários, logo não seria uma segunda, mas uma primeira carta. O tema: a verdade de Deus e os falsos ensinos dos homens. A data da carta é cerca de 66 a 68 depois de Cristo. Muitos autores sugerem a possibilidade até bem adiantada, a partir dos anos 60. Certo é que Pedro escreveu esta carta um pouco antes da sua morte, porque ele mesmo informa isso na sua carta, no capítulo 1 e verso 14. Abaixo temos a estatística da Bíblia de Estudo Dake, onde nos diz que a segunda carta de Pedro é o 61º livro da Bíblia, possui 3 capítulos, 61 versículos, 2 perguntas, 51 versos de histórias e 8 profecias. O propósito da segunda carta de Pedro é combater os falsos mestres, combatendo os seus falsos ensinos. E neste objetivo, Pedro nos diz que precisamos nos fortalecer no conhecimento da palavra. Meus irmãos, existem muitas heresias, já houveram no passado muitas heresias e ainda outras heresias irão surgir. Nós não conseguiremos conhecer todas as heresias com todos os seus detalhes. Por isso, o apóstolo Pedro nos instrui que o segredo não é conhecer as heresias. O segredo é conhecer a Bíblia Sagrada.
Se o crente conhece o seu Deus através da Bíblia, ele terá sensibilidade para perceber falsos ensinos que tentam se infiltrar dentro da igreja. Em outras palavras, o segredo para combater o erro nos ensinos é conhecer a verdade da Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro nos diz que o conhecimento que devemos buscar é o conhecimento acerca do Pai e acerca do Filho. Escrevendo, ele diz: a graça e a comunhão, que aqui está escrito paz, a graça e a comunhão só pode ser alcançada através do conhecimento sobre o Pai e sobre o Filho. O apóstolo João concorda com o apóstolo Pedro quando ele diz que a vida eterna só pode ser alcançada através do conhecimento do Pai e conhecimento do Filho. Ambos os apóstolos estão nos ensinando que aquilo que a igreja precisa realmente conhecer para viver na terra e ter comunhão com Deus é o conhecimento da pessoa divina através da sua palavra. Deus se revela aos homens na sua palavra. Tudo que nós conhecemos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo provém dos textos sagrados. Se não tivéssemos a Bíblia, pouco conheceríamos acerca de Deus. Por isso, o conhecimento acerca da pessoa divina é o que prepara o cristão para uma vida sadia aqui na terra. Conhecimentos sobre a Trindade. O que conhecer acerca do Pai? No mínimo, conhecer um pouco sobre a sua natureza e atributos, sobre a sua existência e sobre a sua vontade. O que seria o mínimo para se conhecer acerca do Filho? A dupla natureza de Cristo, as suas ordenanças e a vinda do Filho do homem. E o mínimo a se conhecer acerca do Espírito Santo é acerca da sua pessoa e da sua obra. A conversão e o novo nascimento, que é uma influência do Espírito Santo, e também a ação do Espírito Santo na igreja. Bom seria que todo cristão tivesse, no mínimo, este conhecimento básico. Depois que Pedro nos instrui acerca da necessidade de conhecer o Pai e também o Filho, ele passa agora a escrever sobre como este conhecimento vai operar em nosso meio. Os benefícios do conhecimento. Primeiro, o conhecimento opera em nossa transformação. O conhecimento da verdade de Deus nos conduz a uma vida piedosa, que resulta na possessão da vida eterna, havendo escapado da corrupção do mundo. Vida piedosa é um estilo de vida santa que, pelo conhecimento da palavra, alcança-se temor, reverência e respeito à pessoa de Deus. O segundo benefício do conhecimento apontado por Pedro é um crescimento progressivo. Diz o texto: acrescentai à vossa fé a bondade. A bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento juntem o domínio próprio, e ao domínio próprio acrescentem a perseverança, e a perseverança acrescente a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã acrescente o amor. Meus irmãos, a fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e o amor, todas são virtudes de um progresso espiritual, que é fruto de um amadurecimento cristão, onde o Espírito Santo opera em nós, nos transformando
ao modelo de Jesus Cristo. Perceba, meus irmãos, que o conhecimento da verdade de Deus é tanto transformador como também progressivo. Olha o que Pedro diz no capítulo 1 e verso 8. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, que coisas? As virtudes que acabamos de ver na imagem. Se em vós houver e aumentar estas virtudes, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento acerca de Cristo. Pedro está nos dizendo, meus irmãos, que aquele que conhece a verdade de Deus não ficará ocioso, porque a palavra nos constrange a trabalhar para o reino de Deus. Pedro também diz que aquele que conhece a palavra não ficará estéril, porque o conhecimento da palavra nos constrange a produzir frutos. O apóstolo Pedro também nos diz que aquele que não conhece a palavra continua cego. Por isso ele nos exorta que, se já conhecemos um pouco da palavra, devemos prosseguir em continuar buscando conhecimento para nos firmar ainda mais na verdade de Deus. O apóstolo Pedro encerra o capítulo de número 1 falando acerca da credibilidade da palavra, pois a mesma é fruto de um testemunho pessoal que os apóstolos vivenciaram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como também a Bíblia Sagrada é um fruto da inspiração divina dada aos santos profetas. A credibilidade da palavra. Temos aqui, meus irmãos, um texto áureo na defesa da origem das Sagradas Escrituras. Primeiro, o testemunho pessoal dos apóstolos. A palavra não foi formada a partir de fábulas artificiais, mas através das experiências apostólicas, pois viram a glória do Filho e ouviram a voz do Pai. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Depois do testemunho pessoal dos apóstolos que formatou o nosso evangelho, temos também a inspiração divina aos santos profetas, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a credibilidade da palavra está na sua origem. E a origem é o testemunho pessoal dos apóstolos e a inspiração divina. A inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sacros. De uma forma bem literal, inspiração é o sopro de Deus para aquele que vai registrar a sua mensagem. A importância da inspiração é porque ela define a origem do texto sagrado. Deus foi quem inspirou o texto, logo, Deus é o autor do texto. O homem registra aquilo que por Deus foi inspirado. Logo, o homem é o escritor e não o autor do texto. Resumindo, meus irmãos, nunca a mensagem da Bíblia Sagrada foi escrita por vontade humana, mas foi por inspiração do Espírito de Deus.
O apóstolo Pedro inicia o capítulo de número 2, nos afirmando que, se entre Israel havia falsos profetas, no meio da igreja haverão falsos doutores e falsos mestres. O apóstolo Pedro nos aponta algumas características dos falsos mestres e também dos falsos ensinos. Eles serão falsos, que caracteriza uma vida cristã fingida, alicerçada no engano. Eles também serão heréticos, pois as heresias são ensinos que contrariam a doutrina da Bíblia. Eles também negarão ao Senhor, pois a fé não será cristocêntrica. Várias outras coisas serão centrais na igreja, menos o Cristo. Eles também buscarão seguidores que negarão a verdade. Negar a Cristo é blasfêmia. Eles serão avarentos. A igreja será usada para enriquecimento próprio. E também usarão de palavras fingidas. A eloquência será um artifício para o engano. Porém, o apóstolo Pedro deixa aí um aviso aos falsos mestres. O juiz está em alerta e o destruidor deles está bem acordado. O apóstolo Pedro, para referenciar que os falsos mestres terão sim a sua justa recompensa, ele registra dizendo o seguinte: o Senhor Deus não perdoou os anjos que pecaram, reservando eles para o juízo. O Senhor Deus não perdoou o povo da época de Noé, matando eles no dilúvio, salvando apenas Noé e a sua família. O Senhor Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, reduzindo aquele lugar a pó e a cinza, salvando apenas Ló e as suas filhas. O nosso irmão Pedro está nos ensinando o seguinte: o Senhor Deus salva o justo, mas dá o castigo necessário aos ímpios. Olha só o que está escrito no capítulo 2 e verso 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Em outras palavras, Pedro está afirmando que os falsos mestres terão sim a sua justa recompensa. A partir deste momento, a partir do versículo 10 do capítulo 2, o apóstolo Pedro passa a descrever comportamentos que servem como sinais para nós identificarmos os falsos mestres. A conduta dos falsos mestres. O Senhor castigará especialmente os que são imorais, atrevidos, orgulhosos, blasfemadores, carnais, xingadores, sujos de coração, enganadores, adúlteros, avarentos, escandalosos e desviados. Meus irmãos, estes são comportamentos que podemos identificar os falsos mestres. Olha o que diz o texto no capítulo 2 e verso 16. Estes são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Pedro nos afirma que os falsos mestres fazem como fez Balaão lá no Antigo Testamento, que, tendo a oportunidade de fazer o certo, decidiu fazer o que era errado, se desviando da vontade do Senhor. Então, o apóstolo Pedro faz uma comparação, os falsos mestres com o desviado Balaão. O apóstolo Pedro afirma para nós que todo falso mestre necessariamente é um desviado do caminho do Senhor, porque para ser um falso mestre, ele precisou primeiro
conhecer a verdade de Deus e depois se desviou da verdade de Deus. A condição de um falso mestre aos olhos de Deus é tão deplorável que o apóstolo Pedro o coloca em 3 condições. Primeiro, Pedro diz que a sua condição atual é pior do que a primeira, ou seja, era melhor que ele continuasse descrente do que, sendo um crente, se desviar da verdade. Segundo lugar, Pedro diz que um falso mestre é como um cão, que depois de vomitar, volta para comer o seu vômito. E em terceiro lugar, Pedro diz que a condição de um falso mestre é como um porco, que teve a oportunidade de ser lavado e depois volta para se sujar na lama. Em outras palavras, o apóstolo Pedro nos diz que era bem melhor que estes não conhecessem a verdade do que, conhecendo, se desviasse da vontade de Deus. Nesta terceira e última parte do livro, o apóstolo Pedro fala sobre um assunto específico. Ele trata sobre a vinda do Senhor. Isto porque os falsos mestres, que Pedro chama de escarnecedores e carnais, estavam questionando a promessa da vinda do Senhor. Onde está a promessa da sua vinda? Perguntavam os falsos mestres, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Embaixo temos a mesma referência, mas com outra tradução. Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esta referência com as palavras dos falsos mestres questiona a capacidade de Deus em cumprir a sua promessa, assim como questiona também o tempo da promessa. Meus irmãos, a pergunta dos falsos mestres e escarnecedores da verdade é repetida até o dia de hoje. As pessoas dizem: desde que eu era criança eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele nunca volta. A resposta do apóstolo Pedro para essa indagação foi a referência de 2 episódios bíblicos, a criação e o dilúvio. O apóstolo Pedro disse o seguinte, ele disse: olha, quando Deus falou, os céus e a terra foram criados. Quando Deus ordenou, a água apareceu na terra e criou-se o dilúvio. Então, se quando Deus fala, as coisas acontecem, então, se Deus prometeu que vem, então ele vai voltar. Aí Pedro ainda deixa um alerta: aqueles que não acreditaram no dilúvio morreram na água, aqueles que não acreditarem na vinda de Jesus vão morrer no fogo. Aí os falsos mestres continuam, eles dizem: mas faz tanto tempo que ele prometeu, ele está demorando demais. Aí a resposta de Pedro para a demora é a seguinte: não ignorem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Em outras palavras, Pedro estava dizendo que para a mente divina não existe demora. Para Deus, todas as coisas acontecem no tempo certo, segundo o seu propósito. Porém, meus irmãos, Deus também não despreza que na perspectiva humana o tempo é valioso. Por isso, para nós, pode parecer que Jesus está demorando. Mas o apóstolo Pedro nos diz que, na verdade, esta aparente demora é a longanimidade de Deus. É Deus usando de paciência para que outras pessoas possam se arrepender a fim de serem salvos.
O apóstolo Pedro, depois que refuta qualquer dúvida acerca da vinda do nosso Senhor, ele passa a descrever como será esta vinda. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A citação de Pedro nesta referência, seguramente ele está falando do retorno visível de Cristo na ocasião do final da grande tribulação. Porém, ele usa a expressão o dia do Senhor. Esta expressão é uma referência a uma série de eventos que inclui também o arrebatamento da igreja. Por isso, o apóstolo Pedro está nos dizendo que Jesus está às portas e vai voltar. O apóstolo Pedro também registra a sua própria convicção acerca da vinda do Senhor. Está no versículo de número 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em quem habita a justiça. O apóstolo Pedro, então, recomenda aos seus leitores que possam buscar a santidade, que possam viver de forma imaculada e irrepreensível, obedecendo a palavra de Cristo para que alcancem a salvação. Ele recomenda que os irmãos possam observar os seus ensinos e observar também os ensinos do apóstolo Paulo. E Pedro finaliza a sua carta instruindo a igreja com um dos maiores ensinos registrados na Bíblia. Ele diz: crescei na graça e no conhecimento. O ensino do apóstolo Pedro para a igreja é: aquele que busca apenas o poder da graça, que busque também conhecimento. E aquele que vive apenas do conhecimento da Bíblia, que busque também a graça do poder. O apóstolo Pedro finaliza sua carta nos instruindo que deve haver um equilíbrio entre o conhecimento e o poder para que haja uma vida cristã sadia. Meus irmãos, vamos crescer de forma que possamos estar preparados para defender a nossa fé dos falsos mestres, assim como nos deixou registrado o sábio apóstolo Pedro. Meus irmãos, finalmente chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Se ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu joinha, faça um comentário e, se puder, compartilhe essa nossa aula. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e, se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.